Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta. O vídeo de hoje será sobre mais algumas das criaturas de Trevor Henderson. Hoje eu vou apresentar para vocês algumas das criaturas mais interessantes desse universo. Conheçam os Lil Nuggets. Então rapidinho, desçam na tela e se inscrevam no canal. Aqui toda semana tem novos conteúdos desse tipo. E vamos pro vídeo. O Lil Nugget é uma criatura dócil e até um pouco fofa. Aparentemente, todos os Lil Nuggets que existem nesse mundo descendem de uma criatura conhecida como Big Charlie. O Big Charlie aparentemente é um animal muito grande feito unicamente de carne. Essa criatura não possui pele e tem a carne completamente exposta. Aparentemente, os Lil Nuggets descendem dessa criatura. Toda a vez que o Big Charlie tiver um pedaço do seu corpo cortado, esse pedaço vai se transformar em um Lil Nugget. Os Lil Nuggets podem variar de um para o outro. Alguns podem ser maiores, outros menores e alguns podem até mesmo ter formas diferentes. Mas, no geral, os Lil Nuggets sempre serão criaturas pequenas e carnudas. Eles possuem 4 patas e uma cabeça oval muito grande comparada ao resto do corpo. Eles possuem também olhos arregalados na sua cabeça, porém esses olhos são apenas decorativos. Tanto é que é bem comum os Lil Nuggets deixarem esses olhos falsos caírem em algumas ocasiões. Depois disso, um novo cresce no lugar. A pele dessa criatura possui exatamente a mesma consistência do Big Charlie, ou seja, provavelmente ele também é uma criatura feita unicamente de carne. Ele não possui ossos, pele e nem nada desse tipo. E como vocês podem ver na imagem, a grande maioria dos Lil Nuggets são criaturas muito baixinhas. Isso aí, por exemplo, é menor do que uma caixa de cereal. Alguns Lil Nuggets podem até ser um pouquinho maiores do que os outros, mas normalmente os Lil Nuggets não vão ter mais do que 10 cm de altura. Pelo fato de que existem vários Lil Nuggets, vários deles possuem formatos, tamanhos e características faciais únicas. Por exemplo, alguns Nuggets têm pernas mais longas do que outros Nuggets. Alguns têm uma aparência um pouco mais lisa, outros uma aparência um pouco mais viscosa. Diferente da maioria das criaturas que eu trago aqui para o canal, que possuem apenas um único indivíduo de cada espécie, os Lil Nuggets são diferentes. Existem vários Lil Nuggets ao redor do mundo e cada um deles é diferente um do outro. Segundo o próprio criador, existem até mesmo alguns Nuggets que possuem um formato de cabeça diferente. Esse Lil Nugget da imagem, por exemplo, possui uma cabeça oval, mas quem não garante que não exista um Lil Nugget com uma cabeça triangular, por exemplo? Até onde sabemos, podem existir até mesmo alguns Lil Nuggets que possuem partes adicionais no corpo, como por exemplo, Lil Nuggets com 6 patas, ou até mesmo olhos extras, mas é claro, todos meramente decorativos. Os Lil Nuggets não utilizam olhos para enxergar. E agora, sobre o seu comportamento. Se você está com medo dos Lil Nuggets, eu posso deixar claro que você não tem com o que se preocupar. Eles são criaturas dóceis e amigáveis. Eles nunca vão atacar os seres humanos. E caso eles sejam atacados, o máximo que vão fazer é tentar fugir. Como eu disse antes, eles se originam da carne que foi cortada do Big Charlie. Muitas vezes, o Big Charlie nem precisa ter sido ferido para que a sua carne seja cortada. Frequentemente, ele mesmo acaba perdendo partes do seu próprio corpo, que caem e se tornam os Lil Nuggets. Esses Lil Nuggets normalmente vão procurar as casas dos seres humanos. Chegando lá, eles vão querer roubar a comida dos seres humanos. Essas criaturas sempre serão amigáveis e inofensivas. E também elas são bastante curiosas, sempre interagindo com o ambiente e tentando saber o que está acontecendo. De certa forma, pode-se até dizer que eles são bastante parecidos com ratos domésticos. Mas claro, eles não espalham nenhuma doença nem nada do tipo. Acredita-se que seja possível você domar um Lil Nugget, caso você dê comida para ele e cuide do Lil Nugget. Ele vai gostar de você e vai te considerar como dono dele. Mas claro, se ele começar a crescer, tome cuidado. Uma coisa muito legal do Lil Nugget é que se você cortar um pedaço do corpo dele, ele vai crescer e formar um outro Lil Nugget. Na verdade, ele funciona basicamente como uma estrela do mar. Na natureza, sempre quando uma estrela do mar perde um dos seus braços, esse braço terá a capacidade de crescer e formar uma nova estrela do mar. Os Lil Nuggets funcionam da mesma forma. Sempre que ele perder alguma pata ou alguma parte do seu corpo, esse pedaço vai crescer e se transformar em outro Lil Nugget. Na verdade, é basicamente a mesma forma pela qual todos os Lil Nuggets nascem. Eram pedaços de carne do Big Charlie que acabaram caindo e se transformaram em Lil Nuggets. O criador também já sugeriu que os Lil Nuggets têm a capacidade de falar e se comunicar com seres humanos. Porém, como vocês podem ver, eles não têm boca. Então eu não faço a menor ideia de como eles conseguem se comunicar com os seres humanos. Agora, essa criatura também possui uma habilidade especial. Caso um Lil Nugget coma muita comida da casa dos seres humanos, ele pode crescer e se transformar em outra criatura. Essa criatura é conhecida como The Lamb, que em português significa
cordeiro. O Delamb é basicamente uma evolução do Liu Nugget. Depois que ele comer uma certa quantidade de suprimento, ele vai crescer e se transformar nessa criatura. E o verdadeiro objetivo do cordeiro divide opiniões dentro do fandom. Alguns acreditam que o cordeiro é na verdade um justiceiro, outros acreditam que ele é uma criatura hostil, e outros acreditam que ele é uma criatura neutra, que só vai atacar as pessoas ruins ou então as pessoas que mexerem com ele. Ele possui alguns poderes, como por exemplo levitar e realizar ataques psíquicos contra outras pessoas. Ele se torna meio que um fantasma quando evolui para um cordeiro. O próprio Trevor Henderson disse que ataques físicos não funcionam contra o Delamb, porque ele é uma criatura metafísica. Ou seja, isso quer dizer que o ciclo de vida do Liu Nugget é o seguinte. Ele começa com um pedaço de carne que caiu do Big Charlie. Depois disso, ele evolui para um fantasma que possui um corpo metafísico. Pode parecer algo bizarro, mas é apenas mais uma criatura comum dentro do mundo de Trevor Henderson. Porém, pode-se dizer que os Liu Nuggets também possuem alguns irmãozinhos aqui nesse mundo. Sempre quando o Big Charlie perder parte do seu corpo, ele pode acabar criando 3 criaturas. O Liu Nugget, que eu já expliquei, e outras 2. O Void Nugget e o Meat Nugget. Sobre o Meat Nugget, nós não sabemos muito sobre ele. Agora, sobre o Void Nugget, é basicamente um Liu Nugget, só que com uma pele preta e alguns poderes especiais. O Void Nugget é uma criatura estranha, anômala e incomum, que possui a habilidade de distorcer a realidade, alterar a sua forma e causar falhas dimensionais. Como os Void Nuggets são criaturas relativamente raras, nós não sabemos muito sobre elas por enquanto. Porém, tenham em mente que são criaturas bastante poderosas. Acredita-se também que os Void Nuggets também possuem a habilidade de evoluir para o Delamb. E considerando que eles já são criaturas muito mais poderosas que os Liu Nuggets, os Delambs provavelmente seriam muito, mas muito poderosos. Como eu disse antes, ainda não há um consenso na comunidade sobre as intenções dos Delambs, se eles são do bem ou se eles são do mal. Porém, um Delamb evoluído de um Void Nugget com certeza seria muito mais poderoso do que um Delamb comum. Um Delamb que, além de causar ataques psíquicos, pode também distorcer a realidade, seria uma criatura muito perigosa. Os Liu Nuggets são bem diferentes dos Void Nuggets. Os Liu Nuggets são criaturas dóceis e agradáveis e gentis. Se você encontrar na sua casa, pode tentar fazer amizade com ele. E provavelmente, caso ele venha a evoluir para um Delamb, ele não vai te atacar, porque sabe que você é uma boa pessoa e tratou bem ele antes. E também, algo que eu ainda não falei, é que na verdade é bem raro um Liu Nugget evoluir para um Delamb. Nem sempre eles vão encontrar a quantidade necessária de alimento para evoluir para um Delamb. E mesmo que eles encontrem, talvez nem todos queiram evoluir. Tanto é que, ainda que existam centenas ou talvez milhares de Liu Nuggets espalhados pelo mundo, nós conhecemos apenas 3 casos de Liu Nuggets que evoluíram para o Delamb. Podem ter casos não documentados, é claro. Mas talvez isso também signifique que nem todos os Liu Nuggets possuem a capacidade de se transformar em Delambs, ou cordeiros, traduzindo para o português. Ou talvez ainda, a maioria dos Liu Nuggets talvez nem queira evoluir para um Delamb, principalmente os domesticados. Quem sabe um Liu Nugget não gosta de seu dono e queira ficar com ele pro resto da vida. Para que isso aconteça, claro, ele nunca poderia evoluir para um cordeiro. Bom pessoal, mas é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar novos conteúdos desse tipo. É isso, fiquem bem e até mais.